Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Pri Souza, do blog Pri Souza. Seja bem-vindo ao meu canal, quem tá vindo aqui pela primeira vez. E quem já conhece, seja bem-vindo novamente. Hoje eu vim fazer um vídeo especial Dia das Mães. Ainda pra mim é muito difícil esse Dia das Mães, sabe? E eu vim aqui conversar com vocês e explicar por quê, ok? Então vem comigo. Então, há exatamente 2 anos atrás, minha mãe faleceu de câncer. Ela teve câncer no pulmão. Só que quando ela descobriu, já tinha espalhado pelo corpo inteiro. Tava até no cérebro, sabe? Tinha em vários lugares. E o médico disse que já era estado terminal. Só que a esperança, quando falam que a esperança é a última que morre, quando a gente passa por momentos assim, é que a gente entende o porquê dessa frase. Porque até o último minuto a gente acreditou que ia conseguir salvar ela, entendeu? Isso é muito difícil pra mim. Eu nunca me abri assim com ninguém. Eu nunca conversei sobre isso. Eu nunca consegui falar sobre isso. Toda vez que eu pensava nela, eu evitava pensar, porque eu sempre me sentia muito mal, sabe? Mas eu resolvi hoje aqui vir me abrir com vocês. É um pedacinho de mim, né, gente? E então eu acho que eu agora, não vou dizer preparada, mas eu acho que me sentindo melhor pra compartilhar isso com vocês. Então, quando eu recebi a notícia, eu tava trabalhando, aí eu falava com a minha mãe quase todo dia, eu ligava pra ela, a gente conversava. Brigávamos muito, né? Porque mãe, filho, sempre briga, normal. Mas a gente brigava muito demais, sabe? Mas não deixava de ser minha mãe, eu não deixava de amar ela por causa disso. Aí, teve um dia que meu irmão me ligou, me chamou pra tomar café da manhã na casa dele. Eu já achei estranho, porque ele nunca me chama pra tomar café. E eu trabalhava muito cedo naquela época, pegava um trabalho muito cedo. Aí eu cheguei lá na casa dele, não tinha mesa feita, não tinha nada, eu estranhei. Aí, sentou minha cunhada e meu irmão assim, no sofá, eu sentei também. E meu irmão tem mania de ficar brincando. Aí ele chegou e falou, é que tem uma coisa pra te contar. Minha mãe tá com câncer. Aí eu comecei a rir, só que eu comecei a rir de nervoso. E logo depois que eu comecei a rir, eu comecei a chorar. Porque eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia se era realmente verdade. Até hoje, pra mim, ainda é um pouco difícil acreditar que ela faleceu, sabe? Ainda é difícil pra mim. Quando eu penso nisso, eu não consigo pensar. Pra mim, ela tá viajando e ainda não voltou, e eu falo com ela às vezes, entendeu? Eu falo com ela às vezes, eu e ela, sabe? Eu converso muito com ela, eu faço as coisas pensando que ela tá vendo, que ela tá comigo. Aí, isso foi em novembro, finalzinho de novembro de 2014. Aí a gente foi pra lá, tipo, 2 dias depois a gente viajou pra lá, que ela tava em Curitiba cuidando da minha avó. Quando a gente chegou, encontrou ela no hospital, conversamos. Aí no dia que a gente chegou lá, eu pedi pra dormir com ela no hospital, dormi com ela no hospital nesse dia. Só que nesse mesmo dia à tarde, uma enfermeira fez uma besteira, deu uma injeção muito rápido de um remédio muito forte. Aí minha madrinha me tirou do quarto, o coração da minha mãe começou a cair, não sei, que a minha mãe começou a ficar mais nervosa, porque ela olhava o batimento dela caindo, e ela falava com o médico, ela não chamando o médico, até que o médico conseguiu estabilizar ela, até que minha cunhada no corredor ouviu o médico brigando com essa enfermeira, falando o que você fez, o que você deu pra ela, sabe? Aí, mas nesse dia eu dormi com ela no hospital, aí acabou que desencadeou de novo a síndrome do pânico dela. Já não bastasse ela tá doente, aí ficou doente de novo, tipo, sabe? Aí eu não conseguia dormir, ela não me deixava dormir, eu tive que ficar sentada na cadeira do lado da cama dela, olhando o soro pra ver se não ia entrar bolha de ar, e toda hora eu chamava enfermeiro, eu nervosa também. Aí entrou um médico pra tirar uma chapa do pulmão dela 3 horas da manhã. Aí piorou tudo, ela falou, por que tá tirando chapa 3 horas da manhã? Ela já achou que os médicos queriam matar ela, não queria ficar no hospital. Aí no dia seguinte, minha madrinha conseguiu conversar com o médico e minha tia pedir pra levar ela pra casa. A gente levou ela pra casa, mas antes de todo mundo chegar, nesse dia, ela pediu pra eu deitar com ela na cama. E há muito tempo que isso não acontecia. Aí eu deitei com ela e a gente ficou ali deitada, sabe? Junto na cama do hospital. Desculpa, eu não consigo
Aí depois desse dia, ela começou a ficar na casa da minha tia. Aí toda semana meu irmão ia pra lá e eu não conseguia ir. Eu falei pra ela, eu vou voltar. Eu não consegui voltar a tempo, sabe? Pra cuidar dela. Eu tava trabalhando. Nunca que meu trabalho é mais importante, sabe? Mas eu tava morando sozinha. Eu precisava desse dinheiro pra me sustentar, entendeu? Aí ela tava marcada pra dia 28 de dezembro começar a químio no hospital lá de Curitiba, Hospital do Câncer de Curitiba. Aí, no dia 28, ela foi pra consulta pra marcar a químio, a primeira químio. Ela tava com muita dificuldade de respirar. Nisso, antes disso também, uns dias antes, minha cunhada tava dormindo com ela no quarto e minha cunhada disse que de madrugada ela falava: quem é aquele menino que tá ali na porta? Quem é aquele rapaz que tá aqui do lado da cama? Minha cunhada dizia: Lucy, não tem ninguém aqui, não tô vendo ninguém, você tá imaginando. Aí eu penso, talvez fossem os espíritos já vindo pra poder conversar com ela, né? Aí eu sei que minha passagem foi comprada junto com a do meu irmão. Meu irmão ia toda semana, mas eu consegui comprar minha passagem pra ir pro dia 1º de janeiro. Então, no dia 28 já tava faltando pouquinho, sabe, pra poder voltar pra lá. No dia 28 o médico falou: ela tá com muita dificuldade de respirar, vamos internar ela. Aí ela vai fazendo a químio e vai ficar internada também aqui no hospital. Tava tudo arrumado, preparado, já tava preparada pra viajar no dia 1º, no dia 31 de madrugada, pra chegar lá no dia 1º, sabe? 31 de dezembro, virada do ano, a gente ia passar a virada no avião. Aí, quando eu fui no dia 31, 9 horas da manhã, no lugar onde eu morava, meu celular não tinha sinal, mas dessa vez o sinal pegou. Foi graças a Deus. A cunhada me ligando falou assim: Priscila, isso porque antes dela me ligar, eu já tinha dormido muito tarde, porque eu passei a madrugada inteira chorando, num desespero, eu não sabia explicar o porquê que eu tava chorando tanto. Minha cunhada me ligou e falou assim: Priscila, arruma suas coisas e vem pra cá, que a gente vai viajar 11 horas. Isso era 9 horas da manhã. Eu falei assim: ué, mas não era só a noite? Aí ela: não, mas o seu irmão vai tentar adiantar a passagem pra gente ir antes. Aí achei estranho, eu perguntei assim: aconteceu alguma coisa? Aí ela começou a chorar no telefone. Eu ainda não tava acreditando, sabe? Pra mim não podia ser verdade. Fui pra casa deles, a gente foi direto pro aeroporto e conseguiu adiantar a passagem pro final da tarde. A gente chegou lá às 7 horas da noite e fomos direto pra uma capela, né, que foi paga, e pagou também um dinheiro a mais pra poder velar o corpo dela mais tempo, né, pra dar tempo de todo mundo chegar, porque estávamos indo aqui do Rio, também tinha meu outro irmão também pra chegar, minha outra cunhada, né, que eu tenho 2 irmãos, e fora as outras pessoas conhecidas da família que também queriam estar presentes. Aí quando eu cheguei, tava todo mundo sentado numa antessala e tem uma outra salinha separada onde ficava o caixão. Ou seja, ela faleceu de manhã no dia 31. A gente velou o corpo dela dia 31 até o dia 1º de janeiro. A gente passou a virada do ano velando o corpo dela. Então por isso que tem 3 épocas pra mim que são muito difíceis. É o Dia das Mães, é a virada do ano, que eu todo ano passava a virada do ano com a minha mãe. E hoje eu não sei mais o que eu faço, eu não sei o que eu faço, porque minha certeza todo ano é que eu ia estar com ela na virada do ano. Não importa se tivesse uma festa legal, tivesse. Minha virada do ano eu passava com ela, entendeu? E meu aniversário também, muito difícil. E esse ano meu aniversário vai cair no mesmo final de semana, no Dia das Mães. Aí eu cheguei lá, eu vi assim a parte debaixo do caixão e eu não conseguia entrar. Eu pensei assim: não pode ser minha mãe que tá ali, sabe? Aí até que uma hora eu consegui entrar, olhei pra ela ali naquele jeito, tava sem maquiagem. Ela falou assim: Priscila, não deixa as pessoas me verem sem maquiagem, passa maquiagem em mim. Quando eu faleci, ela falava isso, mas ela falava de verdade, mas ela sempre falou isso, entendeu? Mas a gente não imaginava que esse momento realmente ia chegar. Aí eu pedi pra alguém pra eu passar maquiagem nela, não deixaram, até que minha tia pegou um batom vermelho, que meu mãe adorava batom vermelho, me deu pra passar nela. Eu passei nela batom vermelho. Ela deve ter ficado mais feliz. E mesmo assim, perto dela, eu não conseguia acreditar que realmente ela tinha morrido. Aí quando chegou no dia seguinte, 11 horas da manhã, eu ia levar o caixão. E eu não... Quando tava chegando perto da hora de fechar o caixão, começou a bater um desespero muito forte. Porque eu nunca mais ia olhar o rosto dela, eu nunca
nunca mais ia sentir ela, nunca mais ia falar com ela, ouvir a voz, entendeu? Aí começava a bater um desespero, tipo, cara, isso é verdade, isso tá acontecendo mesmo, sabe? Quem que eu vou contar? Não tem ninguém. Meus irmãos têm a família deles, sabe? Mas eu pensava assim, poxa, eu não tenho ninguém, eu vou ficar sozinha, era só eu e minha mãe. Desculpa, gente, eu não consigo não chorar. Aí, a gente foi pro cemitério. Outro momento de desespero é quando colocam ela dentro daquele buraco. Porque não foi um buraco no chão, foi tipo uma gaveta. Colocam ela lá dentro e passam cimento na porta, assim, na frente, pra não abrir. Aí começa a dar outro desespero, porque tipo, ela ficou presa lá dentro, sabe? A gente saiu de lá, meu irmão, a gente almoçou em algum lugar e a gente, no dia seguinte, foi passear, tipo, não passear, feliz, vou passear, pra não pensar, sabe? Eu nunca tinha ido em lugar nenhum lugar turístico de Curitiba, mesmo passando toda a minha infância em Curitiba na casa da minha avó. Aí a gente resolveu dar uma passeada. Ele me mostrou alguns lugares de Curitiba mas era só pra tentar se sentir melhor, mas aquela sensação por dentro, sabe? Eu tava sorrindo, mas na verdade eu queria chorar. Só que em casa era pior, porque quando eu voltei pra casa eu não conseguia pensar em outra coisa, sabe? Mas nos primeiros dias, assim, primeiro mês praticamente, eu pensava assim, não, ela tá na minha avó, ela tá viajando, ela tá em Curitiba e ela vai voltar. Só que não, ela nunca mais ia voltar, ela nunca mais ia me ligar, nunca mais. Aí, então, eu comecei a tentar evitar pensar nisso, entendeu? E várias vezes eu senti a presença dela. Eu ainda sinto a presença dela. Eu sei que ela tá comigo. Não sempre, mas quando ela pode, ela tá comigo. Então, resumindo, quando ela descobriu que tava com câncer, ela morreu 5 semanas depois. Foi muito rápido, muito rápido. E ela já falava que ela não ia sair dessa. Ela já sentia que ela não ia sair dessa, sabe? Mas a gente tinha esperança de que ia conseguir. É muito triste, sabe? Você pensar que uma pessoa que você ama muito, que você quer estar sempre contigo, você nunca mais vai olhar aquela pessoa. Você nunca mais vai sentir o cheiro, nunca mais vai abraçar, vai conversar. Eu sinto que eu não falei tudo que eu tinha que falar pra ela, sabe? Não fiz com ela tudo que eu queria ter feito. Eu não falava pra ela. Eu não falei pra ela o quanto que eu amava ela, sabe? E eu me arrependo muito disso tudo. Eu sei que hoje ela sabe, porque eu já falei, mas eu queria sentir o abraço dela, sentir o beijo dela, sabe? Queria poder conversar com ela, até as brigas de mãe e filho, que é normal brigar. Era tudo que eu tinha, sabe? Pra mim, eu pensava assim, quando ela ficasse bem velhinha, bem idosa, eu ia colocar ela pra morar comigo, porque eu ia cuidar dela. Só que não deu tempo. Aí eu trouxe aqui uma foto pra mostrar a foto mais recente, antes dela falecer. Ela tava bem, gente. Ela tava muito bem, muito bem. Foi do nada, sabe? Foi do nada pra gente. Ela tava super bem, fazia tudo, sabe? Esse aqui foi no aniversário da minha avó. Foi um mês antes dela falecer. 1 mês, 2 meses antes dela falecer. Ela é minha avó. Dá pra ver? Minha mãe, minha avó. Tá no porta-retrato porque eu deixo essa foto na minha cabeceira. Desculpa se eu não deu pra entender muita coisa do que eu falei. É que eu não consigo falar da minha mãe e não chorar, sabe? Pra mim é muito difícil, muito difícil. Desculpa toda borrada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu abri meu coração aqui hoje pra vocês. Eu nunca conversei sobre isso. É a primeira vez que eu paro pra conversar mesmo, pra falar sobre isso tudo, sabe? Que fica aqui preso aqui dentro. Falar pra vocês entenderem um pouco por que pra mim é tão difícil ainda o Dia das Mães. Não deixa de dar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!